Então, muito boa noite, sorveteiro. Essa é mais uma Quinta Milionária que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para donos de sorveteria que quer alcançar uma sorveteria milionária com lucro e tempo. Eu sei que muito sorveteiro que está aqui, né, quer alcançar esse objetivo. E hoje eu vou falar para vocês, né, o tema da nossa aula. Qual sorveteria dá mais lucro? Sorvete expresso ou self-service? E eu quero que vocês já coloquem aqui no comentário para mim qual vocês acham que dá mais lucro na opinião de vocês? E eu já vou começar a falar aqui para vocês que nem sempre o modelo de negócio que você escolheu ele é o mais lucrativo. Deixa eu só explicar o que é isso. Dependendo das estratégias que você está usando aí na sua sorveteria. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês armadilhas que acontecem aí porque vocês estão no modelo de negócio e às vezes não vê o lucro no final do mês, ou estão querendo até abrir uma sorveteria e não tem ideia de qual que é mais lucrativo, qual que vai dar mais retorno para vocês. Então, se você é um dono de sorveteria que está aí no modelo ou expresso ou self-service, não vê lucro no final do mês, ou se você quer montar uma sorveteria e também não sabe qual que é o mais que dá mais lucro, fica aqui nessa live de hoje que eu tenho certeza que vai abrir uma visão aqui para você muito grande a respeito desses modelos de negócio, certo? E eu vou já falar para vocês que modelo de negócio, deixa eu só aceitar aqui, nem sempre o modelo de negócio que você escolheu é o mais assertivo, dependendo do que eu quero dizer para você. Dependendo das estratégias que você está usando aí na sorveteria de vocês. Por exemplo, às vezes você está aí no modelo de negócio, que é self-service, aí, ou sorvete expresso. Aí o que acontece? Fecha o final do mês, você não vê um retorno bom, não vê ali o retorno esperado do modelo de negócio, não vê lucro no final do mês. Aí o que acontece? Você acaba querendo achando que é o modelo que você escolheu, ou self-service, ou expresso, ou quer trocar de máquina, ou quer trocar de cardápio ali, ou até, já vi muito sorveteiro ali, que montou uma sorveteria, não viu retorno nenhum, trocou de cidade, montou em outra cidade, também não viu retorno. Então, nem sempre o modelo de negócio que você escolheu é o mais assertivo. Por quê? Porque não é só montar uma sorveteria, não é só você ir ali, colocar uma sorveteria sem estratégia nenhuma. Entendeu? Por isso que várias vezes acontece esse tipo de erro na sorveteria de vocês. E eu vou falar para vocês que um dos maiores erros, independentemente do modelo de negócio que você escolhe montar, é não saber certinho. Ah, eu vou montar um expresso, eu vou montar um self-service. Então, independentemente do modelo de negócio que você escolher, você tem que entender o quê? Para o modelo e tipo de negócio, existe margem adequada para trabalhar. Não é porque você escolheu um self-service ou está revendendo, ou que você vai fabricar ali na maquininha soft, que é porcentagem diferente. Por quê? Você tem que entender qual tipo de porcentagem, independentemente se a sua sorveteria é expressa ou self-service. A gente costuma falar que uma margem saudável para trabalhar na sorveteria é, no mínimo, 65%. Uma margem saudável para você realmente ver lucro na sua sorveteria. Deixa eu diminuir um pouquinho dessa luz, está estourando na minha cara. Então, um dos erros que muita sorveteria quebra, independentemente se é expresso ou self-service, é não ter noção nenhuma de precificar, saber margem certa para trabalhar. Aí o que acontece? O faturamento engana totalmente. Você fatura um tanto ali no final do mês, mas não sobra dinheiro, não sobra retorno, não sobra lucro no seu bolso. Não sei se vocês acontece com vocês aí na sorveteria de vocês. E o quê? O movimento engana. Você vende um monte, mas não tem crescimento, fica estagnado ali. Você coloca produtos na sorveteria, mas não paga as contas não fecha no final do mês, justamente por conta disso, por não trabalhar na margem certa dentro da sorveteria e não ver um retorno. E às vezes muitos sorveteiros eles acham que eles vai pegar ali, eu tenho um sonho de montar uma sorveteria, eu tenho um sonho de abrir uma sorveteria. E o que ele faz? Ele vai lá num ponto, ele escolhe tipo ou ponto por aluguel barato, ou ponto por tipo só movimento na rua, ou ponto ali achando que o ponto é pequenininho, o aluguel vai ser barato, se eu colocar um cantinho vai dar certo. Só que se você abrir uma sorveteria, ou se você já tem uma sorveteria e não ter uma estratégia para você entender desse ponto que você tá, você vai ficar trocando 6 por meia dúzia. Tem muita gente que monta um sorvete expresso
em bairro, tem muita gente que monta ali em portinha, e às vezes não dá um retorno adequado. E por que isso acontece? Porque a maioria das vezes a gente fala que sorvete expresso não combina muito em bairro, desde que você entenda as estratégias certas para você vender mais aí na sua sorveteria. Então, eu vou falar para vocês que... E também tem o expresso, né? Eu vou montar um expresso, não, um self-service, eu vou escolher um ponto grande e tal, e acaba montando e também não dando retorno. Então, se você não tem uma estratégia, uma análise para entender o ponto que você vai montar a sua sorveteria, acaba não tendo um bom retorno, certo? Talvez você monta, eu vejo muita gente montando ali uma sorveteria expressa, uma loja bonita, só que o ponto continua vazio e não entende por quê. Por que que montou a sorveteria e não está tendo um retorno bom? Não está tendo um retorno esperado ali com a sorveteria. E a maioria das vezes pode ser um erro de não saber escolher o ponto certo ali para trabalhar. Então, acontece muito, muito mesmo. E também o sorveteiro acha assim, eu vou montar um sorvete expresso porque eu vou gastar menos, eu vou pegar uma calda pronta e colocar na máquina. Aí o que acontece? Às vezes você está ali com uma demanda pequena de pessoas comprando ali na sua sorveteria, aí você trabalha com sorvete expresso. Só que máquina de expresso é cara, muitas das vezes é bem cara. E também ela trabalha com que limite de calda. Às vezes você compra ali uma calda para colocar no sorvete expresso. Aí o que acontece? Você não sabe atrair cliente, você não sabe vender mais, acaba saindo muito pouquinho. E eles falam que a calda de expresso tem a validade ali para colocar na geladeira, que depois você pode usar até 3 dias, não sei o quê. Mas a maioria das vezes a calda não suporta. Aí você acaba tendo muito desperdício com calda e acaba trocando 6 por meia dúzia. Vamos supor, monta o expresso, não sabe atrair cliente, acaba vendendo muito pouco na sorveteria e não tem o retorno ali adequado. Aí o que acontece? Joga um monte de calda fora e, tipo, vendeu 6 casquinhas e a calda foi tudo embora. Então, por não ter essa visão de atrair cliente. O self-service é a mesma coisa. Escolhe 2 opções lá de freeze, enche 2 freeze, mas também não sabe atrair cliente. E daí não consegue vender mais na sorveteria. Esse é um erro muito grande, certo? Então, partindo do ponto aqui de não saber precificar na sorveteria. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Tem alguém comentando? Não, ninguém está comentando. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Então, vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês que independentemente do modelo de sorveteria que vocês escolherem, vocês têm que entender o básico, que é escolha de ponto certo para entender se aonde você vai montar essa sorveteria, onde você já tem essa sorveteria com porta, ou uma sorveteria expressa, ou um sorvete self-service. Outra coisa, você tem que entender o público, se aquele público, ele quer o expresso, ou se aquele público gosta do self-service. Talvez tenha um monte de sorveteria aí na sua cidade, aí você pensa, eu vou colocar um expresso para diferenciar da minha concorrência, ou vou colocar um expresso para diferenciar, ou um self-service para diferenciar da minha concorrência. Só que às vezes o seu público não está buscando o expresso, entendeu? Ou às vezes o seu público não está buscando o self-service. Então, esse é um erro muito grande, gente. Não entender para quem você está vendendo e não entender o seu ponto. Se está num lugar estratégico, se o pessoal está em busca desse sorvete que você vai colocar. Porque a maioria das vezes o sorveteiro faz assim, ele vai lá, tem um sonho de montar a sorveteria, escolhe um ponto ali para montar a sorveteria, só que acontece o quê? Acaba montando e não dando um retorno, porque não entendeu o público e não entendeu o ponto se comportaria, aquele modelo de negócio que ele escolheu. Devo ter um freezer separado somente para açaí? Aparecida. Depende, Aparecida. Tem marcas que comportam o açaí junto com o sorvete. Por quê? Porque tem marcas de açaí que ele não amolece muito fácil, porque o açaí é uma temperatura e o sorvete é outra temperatura. Aqui a gente trabalha com um cantinho de açaí assim no freezer. Deu certo pra gente. Só que tem algumas marcas que derretem muito rápido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Quem aqui trabalha com self-service ou expresso? Coloca aqui. Ou quem está pensando em abrir a sorveteria e tem dúvida, eu quero saber. Coloca aqui para mim nos comentários, eu estou esperando. Eu trabalho por bola. Por bola, trabalho self-service, trabalho com expresso. Vitor, comenta aqui se perde muita calda aí no sorvete expresso. Trabalho com self-service. A maioria, eu, Fábio, trabalho com expresso ou self-service. Trabalhamos com self-service. E às vezes, pessoal, a gente tem até uma aluna da mentoria que ela entrou para a mentoria, ela perguntou: qual sorvete que eu coloco na minha sorveteria? Qual que eu começo, né? Eu coloco uma sorveteria expressa, porque ela tinha um sonho de montar a sorveteria expressa e tal, ou self-service. Só que, dependendo do lugar que você monta a sua sorveteria, o sorvete expresso dá muito mais retorno.
certo? E dependendo o lugar que você coloca, o self-service dá muito mais retorno. E dependendo do lugar que você coloca, o expresso dá muito certo, gente. E sempre fala que o expresso, ele dá muito certo em lugares de alto movimento e em fluxo constante de pessoa. Por quê? Porque tem mais gente ali disposta a gastar, que é agilidade, que é rapidez. Então, eles acabam pegando um produto mais prático. O self-service, ele dá bom em lugares que o pessoal para mais tempo para ficar, quer ficar ali tranquilo, vem para a sorveteria, tomar um sorvete, ficar relaxado. Então, eles querem um lugar com mais comodidade, mais espaço. E muitas das vezes o pessoal que escolhe montar um self-service tem um pontinho mais pequeno. Então, às vezes, ele quer montar tipo em bairro e acaba não dando o retorno esperado. Desde que ele tem a estratégia para atrair mais clientes, tem como reverter essa situação. Mas daí acaba ficando muito preso ali. Por quê? Porque ele não tem um espaço para atender uma demanda grande de cliente, certo? E ele, tipo, não o povo está mais interessado em ficar mais ali sentado, em comodidade, e às vezes o self-service ele é uma coisa mais prática, o expresso é uma coisa mais prática, o pessoal pegar, sair andando, pressa, então o self-service ele dá muito bom em cidade que é mais movimentada e pessoas estão com mais pressa. Aqui minha cidade tem um self-service, tem um self-service expresso. Já pensei em colocar por bola um self-service, Sueli. E uma coisa boa, tem os pós e tem os contra, né? Uma coisa muito boa do self-service é que você consegue também aumentar a variedade de produto. Não que o self-service não dê, tem muitas coisas que dá para fazer com self-service para aumentar o faturamento da sorveteria, desde que você faça ali certinho, desenvolva o produto certo para o modelo ali self-service, ou modelo expresso, e tem muitas coisas que o self-service também ajuda você vender mais. Uma vez que você tem o self-service, abre uma porta infinita para você vender mais. Ah, Dalília, mas eu tenho meu self-service e não está saindo tanto assim. O que eu faço, gente? Tem que aprender a atrair cliente, estratégia de marketing online, estratégia de marketing offline. Isso vai fazer com que venda muito mais. Só que tem um porém também, sorveteria self-service. Se você, igual eu falei, se você não entende precificação, gente, o self-service pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque às vezes o sorveteiro só vê pelo preço do açaí, do sorvete, e não vê o preço dos complementos. Eu trouxe até aqui vou compartilhar com vocês, uma abinha minha aqui para vocês verem. Essa é uma abinha dos nossos alunos, fotos dos nossos alunos que entrou agora no treinamento Sorveteria Descomplicada, entrou mês passado. Vocês estão conseguindo ver? Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Ó, igual essa moça aqui, a Shirley. Estou em choque, não fabrico, só revendo. O fabricante sugere o preço de venda e o revendedor quer que eu siga ali. E depois que ela aprendeu a precificação certa, foi calcular o CMV e viu que todos estavam acima de 50%, acima ali de 50%, sendo que o saudável é, aqui no caso dela, 35%, que dá a margem ali correta, certo? Tá, então estava bem apertado e deixa eu voltar aqui. E tem muitos. Deixa eu colocar pequenininho aqui. Ó, igual, pessoal, quando eles abrem a visão para ver realmente o que dá mais lucro na sorveteria, como aproveitar mais, tem muitos alunos nossos que entraram agora no treinamento Sorveteria Descomplicada, que estava nesse modelo, às vezes self-service, só que não estava vendo uma lucratividade boa dentro da sorveteria. Por quê? Porque estava trabalhando com uma margem muito apertada. Ah, eu estou precificando ali o sorvete, mas às vezes até o preço do sorvete estava errado, entendeu? Aí o que acontece? Ficava com a margem muito apertada. Aí escolhia o quê? Os complementos errados para trabalhar no soft service. Não os complementos errados, mas os complementos muito caros. Aí tava literalmente trocando 6 por meia dúzia, estava ali no empatado, porque realmente não estava tendo um lucro, um retorno. E uma coisa aconteceu aqui também, essa aluna aqui é a Arlete, né? Ela estava com 3 funcionários na sorveteria, não estava tendo um bom retorno, e para fazer um reajuste que realmente sobra dinheiro no final do mês, independentemente se você é expresso ou self-service, você tem que organizar ali o financeiro da sua sorveteria, arrumar a casa ali. Tem uns que tem que demitir algum funcionário, tem uns que tem que reajustar, ó, igual essa aqui, ela falou, eu vou reajustar o meu markup aqui, subir 3 vezes aqui, e que daí a margem de lucro vai ficar uma margem saudável, que é 66%, então vai estar ok. Aqui, a Larissa colocou, no meu caso aqui, 70% dos meus complementos estão com a margem de 30%. Vou ter que aumentar o preço do quilo. Então, quando você aprende a precificar no self-service, você vai tendo uma margem muito maior, uma margem não maior, mas uma margem saudável para trabalhar. Por quê? Porque se você tem um self-service e não saber a margem de trabalhar,
fica empatado. Você vende, 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 e principalmente se você é de revendedor, trabalha com preço limitado, preço tabelado, produtos muito caros, fornecedor ali com produtos elevados, você não saber precificar, você acaba vendendo muito, tem aquele montante no final do mês, mas não vê o retorno, certo? Deixa eu ver aqui, mais um comentário. Ó, aqui, ó, acho que o meu markup tá 2,6. Quase está errado. Acredito que se colocar 3 vai dar certo. Então, o pessoal já vai reajustando os preços, certo? Aqui, ó, esse aqui é bem interessante, que é um aluno, acho que ele está até aqui, ó, acho que é o Fábio. O Fábio, ele viu ali, entendeu o conceito da precificação, fez ali as contas no caderninho dele e deu certo, gente. Ele aprendeu a precificar dessa maneira e agora sim eu acredito que vai ver mais dinheiro no final do mês. Por quê? Porque eu tô falando isso? Não, tipo assim, não importa muito o modelo de negócio da sua sorveteria, desde que você precificar, entenda o ponto que você está trabalhando, certo? Se realmente é um ponto estratégico para ter um self-service ou um sorvete expresso, e também tenha estratégia para atrair mais clientes na sorveteria. Não adianta você ter um sorvete gostoso, seja self-service ou seja expresso, se você não sabe atrair mais cliente para a sorveteria. Isso não vai adiantar. Por quê? Porque a gente fala isso. Tanto é que a gente vai abrir agora as vagas para o curso intensivo Sorveteria Magnética, que tem que estar acompanhando lá o perfil, sabe? Porque não adianta você ter um produto gostoso, se a pessoa, um expresso gostoso que você prepara a calda base, se o seu cliente passa na frente da sua sorveteria e não para provar esse sorvete. Então não adianta, gente. Você tem que aprender a estratégia certa para atrair mais cliente. Deixa eu ver aqui no comentário. Expresso e bola. O pessoal trabalha bastante self-service. Tem um self-service de expresso. Dá para explorar bem também quem tem self-service ali e de expresso, né? Só que, igual eu falei, toma muito cuidado ali nos complementos seu, porque às vezes você paga barato, faz a calda barata, mas quando você vai colocar uns complementos, tá totalmente fora, com CMV muito apertado. Já pensei em colocar bola e self-service? Será que dá certo? Tem possibilidade muito de dar certo, Sueli, desde que você entenda o seu público e o ponto que você vai colocar, certo? Valkyria, sou muito cobrada por açaí. Falta um freeze para o self-service. Falta um freeze para o self-service. Só tenho uma máquina de expresso. Valkyria. Então, Valkyria, se o pessoal está pedindo uma alta demanda de pedindo açaí para você, é interessante, gente, agregar também na sorveteria, certo? Porque às vezes a pessoa tem medo. O que acontece? Tem uma sorveteria ali expressa. Ah, eu não vou colocar o picolé para vender na minha sorveteria self-service, porque o picolé, ele abaixa o ticket médio e eu vou perder a venda do sorvete self-service. Não, gente, quem gosta de sorvete self-service, gosta de self-service. Quem gosta de expresso, expresso. Quem gosta de picolé, gosta de picolé. Então, não briga. Desde que você aprenda a atrair mais cliente e tenha fluxo grande de pessoa na sua loja. Deixa eu ver aqui, mais perguntinha. O Isaac colocou. Dalília, minha querida, aqui estou com um calor de 40 graus quase todos os dias. Minha pizzaria, hamburgueria, pastelaria estão colocando açaí com complemento. Só que na minha açaiteria só tem açaí. Pensando em colocar salgados, recomenda? Depende, Isaac. Depende, porque vai depender aí da sua demanda. Você tem tempo para fazer esse salgado na sua sorveteria? Você sabe, tipo assim, tem uma noção se o pessoal está pedindo esse salgado ou se você vai trabalhar com a margem certa desse salgado para você ter realmente lucro com esse salgado? Porque o que acontece? Às vezes você quer colocar um produto a mais, certo? Só que uma coisa você tem que entender. É para você saber vender esse produto, ter divulgação desse produto, ter um tempo ali na operação, né, para fazer esse produto a mais, porque querendo ou não, salgado dá muito trabalho para fazer, então tem essa parte também de você conseguir atender essa demanda, e também não vai tipo assim, prejudicar ali a sua operação em si. Não sei se tá fraca as vendas, se você consegue conciliar os dois. Só que se o pessoal, né, tá pedindo salgado, ou se você tá num ponto estratégico que você fala, putz, se eu vender um salgado aqui, eu acho que vai sair. Dá para colocar. A gente já colocou aqui lanche e sorvete. Para nós, não deu certo, gente. Deixa eu só colocar aqui o computador para carregar. Para nós não funcionou. Por quê? Porque aconteceu, a gente vendia lanche para ajudar no inverno. Chegava no inverno, não dava certo, caía tipo a venda do lanche e caía a venda do sorvete. Então, em vez de ajudar, atrapalhava, porque daí a gente ficava muito dividido ali no lanche, tomava tempo. E um erro nosso
é igual eu falei para você. Entenda se esse produto realmente vai te dar lucro. Faça cálculos primeiro para ver se realmente vai compensar você fazer esse tipo de produto na sorveteria. Porque às vezes você acha que vai lucrar um monte e daí vai fazer as contas no final do mês e as contas não bate. Era melhor você focar ali no açaí, focar em produtos diferentes relacionados ao sorvete, porque você falou que tá quente aí. Então, se tá quente, tem demanda para sorvete. O importante é você entender essa demanda e atrás de atrair cliente. Tem várias maneiras de você fazer aí para você conseguir vender mais o sorvete e não ficar tão dividido na operação. Só que se tem pessoal pedindo na sua sorveteria, se você fala, putz, eu já fiz as contas aqui do recheio, da massa, das coisas que eu vou ter que investir para fazer, vai dar bom? Faz o teste, entendeu? Compra pouquinho, começa de pouquinho, faz o teste para ver se realmente vai ter um retorno bom na sorveteria, certo? Obrigada pela informação. Vou adquirir o açaí e palito. Para o frio, Valkyria. Para o frio tem muita coisa mesmo para fazer. Certo? Tem cardápio de inverno, tem estratégia para vender mais no frio, estratégia para atrair mais cliente. Por quê? Porque o que acontece às vezes no frio? O cliente. Gente, não está carregando meu negócio. Só um minutinho, vou colocar aqui para carregar. Peraí, senão vai acabar a bateria. Voltei. Estava desconectado o carregador. O que acontece no frio, pessoal? Às vezes, o frio não é porque o cliente deixa de vir na sua sorveteria, no frio e na chuva, né? Não é porque ele o que acontece com o sorveteiro? Ele deixa o produto muito barato no frio, não tem estratégia para atrair cliente, não tem cardápio diferenciado. Aí o que acontece? O frio e a chuva, o sorveteiro não vende, fica muito parado o movimento. Cai sim um pouco, mas tem como você vender mais mesmo no inverno. Aí o que acontece? Chega o frio e chega a chuva, tem muita cidade que está chovendo muito. Aí não tem estratégia para atrair cliente, não tem cardápio diferenciado, não tem produtos que realmente é atrativo para o seu público, aí ele não tem um delivery, certo? Ou não sabe colocar um delivery ali estruturado e perde muita venda nisso. Tem muito sorveteiro que perde muita venda mesmo, justamente por conta disso, né? Por não ter um cardápio estruturado, não ter. O que eu aconselho para você no frio, gente, no frio é ter um delivery, seja um delivery próprio ou seja um delivery de app, o aplicativo, iFood, iFome, 99, Kita. Então, é importante estar presente num aplicativo também de delivery, porque no frio, gente, não espere que o seu cliente vá sair da cobertinha quentinha dele para ir lá na sua sorveteria. Se você não tem estratégia para atrair cliente, você não vende mesmo. O pessoal tem muita preguiça no frio. Ficou claro, Isaac, Valkyria? A Valkyria colocou, vou aderir, açaí e palito. Isso mesmo, Valkyria, não precisa ter medo. Se tem procura, certo? Se tem procura tem pessoal querendo, tem demanda para vender, certo? Então não tenha medo, gente. Isaac entendeu? Beleza, Isaac. Deixa eu botar aqui, acho que não tem mais nenhuma perguntinha. Então, o erro, gente, o erro não é você escolher self-service nem expresso. O erro é você não entender o seu modelo de negócio, não entender o ponto que você está, não entender o público que você está e não saber atrair o cliente para dentro da sorveteria. Sorvete gostoso, ele não se vende, certo? Ele não. Você pode ter o melhor sorvete. Se a pessoa passar na frente da sorveteria e não entrar, você não vai vender, não vai aprender a vender, né? Porque a gente sempre fala, se você ficar esperando o seu cliente entrar na sua sorveteria, você está sofrendo venda. A partir do momento que você aprende a atrair cliente, aí você está vendendo, não sofrendo venda. E uma coisa muito importante que eu falei, independentemente de você trabalhar com expresso ou self-service, é você saber a precificação. Tem muito sorveteiro que entrou agora no treinamento de sorveteria descomplicada, muito tempo de sorveteria, que não entendia como que funcionava a precificação, trabalhava com complementos caros no self-service, ou pegava sorvete de revendedor, queria disputar com pessoas que fabricavam. Então, a gente sabe que quem fabrica, a margem de lucro é maior. Só que tem como você aumentar a sua margem mesmo sendo um revendedor, mesmo estando numa sorveteria em bairro, numa sorveteria pequena, com muita concorrência, desde que você aprenda a atrair clientes. Fica mais focado em estratégia para vender mais na sua sorveteria. Independentemente de qual cenário que você está, tem como você aumentar o faturamento da sua sorveteria, sendo expresso ou sorveteria em bairro. A gente fez as contas aqui com alguns mentorados da nossa mentoria, alguns ajustes que a gente fez na precificação já dá muita diferença, gente, muita diferença mesmo. Por quê? Porque não está trabalhando com uma margem saudável, não está trabalhando com uma margem que realmente dá lucro, certo? Tem alunos da Descomplicada aqui que já fizeram a precificação e conseguiram precificar direitinho. Eu acredito que o Fábio tá aqui. Alguém mais, gente? É que é um monte de aluno, não lembro o nome de todos. A Dai também, eu acho que é aluna, né, Dai?
Olha lá, Fábio. Fábio, a precificação. Acho que o Fábio comentou que estava muito apertada a margem de lucro dele, né, Fábio? Tá por aí? Quer falar com a gente? Tem vergonha? Cadê o Fábio? Sim, sim, o quê, Fábio? Então, às vezes, estou trabalhando, tá na correria. Às vezes, tá com a margem muito apertada. Eu trabalho com self-service, meu ponto é pequenininho. Só que daí o aluguel. Às vezes o aluguel é tão alto que dá, tipo, metade do faturamento só para pagar o aluguel. E fica trabalhando elas por elas. E não vê um retorno bom na sorveteria. Aí o que tem que fazer? Aumentar a escala de venda. E para aumentar a escala de venda, tem que aprender a atrair cliente, certo? Tem vários canais de venda aí para você conseguir atrair cliente. Porque às vezes a dificuldade eu tenho visualização nos stores, eu tenho bastante visualização Ai, meu Deus, fugiu da minha mente. Eu tenho bastante visualização nos status, só que eu não sei atrair esse cliente para minha sorveteria. Aí perde muita venda. Pode falar, Fábio. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fábio. O Fábio é aluno do treinamento de sorveterias complicada, né, Fábio? Estou certa, né? Fábio, sumiu? Oi, tá me ouvindo? Sim, Fábio. Não, na verdade, a questão da precificação foi o seguinte, meu foco mais na sorveteria, na minha cabeça, achando que eu tinha uma lucratividade maior no sorvete. E quando eu fui fazer essa precificação aí, eu percebi que o açaí me dava mais lucratividade. E aí, o que eu estou fazendo agora? Estou investindo mais em termos de açaí, oferecendo mais para os meus clientes o açaí. Tenho lá o sorvete, mas hoje minha meta mais é vender mais açaí do que sorvete. Porque, por exemplo, o quilo do açaí para mim está saindo a R$20,60 e o sorvete está saindo a 27. Porque na minha cabeça, né, a caixa do açaí é mais caro, mas a compensação vem mais quilo. Então isso aí fez eu na minha cabeça achando que o sorvete estava arrebentando. Isso e foi fácil para você aprender a precificação, Fábio? Depois foi tranquilo, eu fiz até um vídeo lá no grupo lá e foi uma forma bem prática. Graças a Deus, a classificação tá na média, a minha ficou 64,8, pertinho a faixa boa, né, que vocês falam que é 65%. Isso aí. Ficou na média, viu? Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque às vezes você está trabalhando aí na sua sorveteria e tem produtos que dá para você lucrar muito mais na sorveteria, que dá uma margem de lucro muito maior. Aí, quando você entende o conceito da precificação, sabe certinho a sua margem que você trabalha, dá para você explorar mais o produto mais lucrativo. No caso do Fábio, o açaí para ele estava saindo com um preço melhor de custo por quilo. Aí, o que ele fez? Juntando a precificação certeira, fez ali e mudou até a estratégia de trabalhar, colocou mais açaí. Então, dá para vocês usar os produtos mais lucrativos para ter mais margem de lucro, mas explorar mais os produtos ali que dão mais margem de lucro para a gente. Aqui, um dos produtos que dá muito lucro para a gente é o self-service. Só que desde que você trabalhe com complementos também dentro ali da margem saudável, que vocês não percam dinheiro, né? Esse é um ponto muito importante. Isso aí, Fábio. Parabéns. Aí eu tô implantando já esse final de semana as casquinhas, viu? Estubetas, casquinhas, já comprei o material todo e vou apresentar meus clientes no final de semana agora, aproveitar esse final de semana que é de carnaval, né? Isso. E aí eu vou colocar já na sorveteria, já comprei todo o material, já vou banhar as casquinhas no chocolate, os coloretes, tudo, sorvete, e vou oferecer meus clientes, e as frutas também, morango, algumas frutas também, eu vou botar no meu service já. Muito bom, Fábio, isso aí, já tá de cara nova, né? Já tá mudando o estilo. Justamente isso, porque uma vez que você entende quais produtos são mais lucrativos para a sorveteria, como aumentar o ticket médio dentro da sorveteria, faz muita diferença. Aí o que acontece? Você atrai mais cliente, certo? Eu lembro que o Fábio falou que depois que ele mudou um pouquinho a precificação, né, Fábio? O pessoal achou que o pessoal ia assustar no começo, eles assustaram e depois começaram a voltar. Por quê? Porque o Fábio, ele tem um diferencial, que é um produto gostoso. Então, igual eu falo para vocês, produto gostoso não atrai o cliente. Você tem estratégia para atrair cliente. Desde que ele prova o seu produto, aí você fideliza. Só que é muito importante você ter estratégia certa para fazer esse cliente provar o seu produto. Por que eu falo estratégia para atrair cliente? Porque senão demora demais. Porque se você não tem estratégia para dar aquele boom na sorveteria de cliente, o que acontece? Demora muito a alavancagem ali, porque você pode ter um produto maravilhoso, só que se menos gente provar o seu produto, menos gente vai voltar. Porque se o produto é gostoso, eles voltam, entendeu? Só que daí é menos gente que está provando. Aí o que acontece? Leva muito mais ano para você conseguir uma clientela ali grande para sua sorveteria. Então, é muito importante atrair cliente. Por isso que a gente fez o nosso curso, gente, o nosso curso intensivo de 2 manhãs, que vai acontecer no dia 22 e 23. E o precinho de banana, R$19,90. Eu vou compartilhar com vocês, que lá a gente vai mostrar para vocês estratégia para vocês
atrair mais cliente, independentemente se você trabalha com self-service, independentemente se você trabalha com expresso, você vai aprender a atrair cliente para a sua loja. A gente sempre fala que uma sorveteria magnética é aquela que o cliente entra e você tem a oportunidade de fidelizar esse cliente, porque uma vez que o cliente entrou, você já tem essa chance, muito mais chance dele voltar recorrente. E daí entra outra estratégia, que é a equipe, um produto gostoso, só que você tem que ter essa visão que o cliente tem que entrar dentro da sua sorveteria. Não importa se é passar na frente e você atrair ele para dentro com a sorveteria magnética, ou também usar os canais de venda de uma forma magnética para que ele entre na sua sorveteria. Entendeu? O nosso curso intensivo Sorveteria Magnética vai acontecer no dia 23 e 24, certo? Um curso 100% online, 2 manhãs de treinamento para vocês que estão aqui hoje, certo? Conteúdo focado em aplicação imediata. Por quê? Porque é um plano prático para você já aplicar direto que você sai da aula. Por quê? Para a gente falar isso. Porque muitos sorveteiros, eu entendo, muitos sorveteiros estão ali numa dificuldade, no modo de sobrevivência, então precisa de ação rápida. Então a gente já vai entregar esse plano prático para, logo após que sair dos 2 dias de imersão, já faz a aplicação ali na sorveteria, certo? Aí o curso Sorveteria Magnética é para aprender a atrair mais cliente, sem depender de sorte ou indicação, ficar esperando um cliente indicar para o outro, não. É aprender a atrair cliente da forma certa. Como adaptar a sua sorveteria, igual eu falei aqui, a estratégia para o tipo da sua sorveteria, independentemente se você tem sorveteria pequena, sorveteria em bairro, sorvete expresso, ou self-service, ou o delivery. Entenda como você pode fazer para atrair cliente independentemente do cenário que você está. Como sair da estagnação e voltar a crescer com consistência, certo? E estratégia testada, aplicável e pensada para a realidade do Brasil. Por que eu falo realidade do Brasil, gente? A gente está num clima chuvoso, frio, a gente nunca sabe mais como que tá. Se tá frio, se vai chover, se tá calor. Então, independentemente do clima do Brasil, da situação do Brasil, você precisa entender como atrair cliente na diversidade, porque senão o que acontece? Você fica estagnado e não cresce. Por isso que a gente trouxe essa oportunidade para você. Nada de teoria genérica, é tudo testado, validado, como o Fábio está aqui, já testou, já está mudando, já está ponhando em prática, então é estratégia testada. A gente nunca passa nada teórico, é tudo testado e validado pelos nossos alunos e também mentorados. Deixa eu ver aqui, são 2 manhãs, ao vivo, de muito aprendizado, certo? Você tem a oportunidade de tirar dúvida comigo e com o Rangel ao vivo, certo? Aqui, e o preço, né, gente? O preço especial para vocês, a gente está fazendo esse preço por tempo limitado, porque é uma imersão intensa. Já pensou eu e o Rangel 2 manhãs ali intensa, de muito conteúdo, muito aprendizado e um valor especial para vocês que realmente estão comprometidos comigo. Vocês sabem que se passou do dia, sobe mesmo. Então, aproveita essa oportunidade. O acesso ali vai ser com a gente, certo? Materiais, grupos de aviso e gravação por 48 horas. R$19, gente. Já pensou? 2 potes que você vender a mais, aí você já paga. E também tem a gravação estendida por 3 meses. Caso você perdeu a imersão ali, aqui essa de 19 a 48 reais, né? E a de 48 horas é R$19. E a de 3 meses para você ter acesso a essa estratégia e aplicar quantas vezes você quiser ali na sorveteria, ou rever depois, também tem acesso por 3 meses por R$47. Aí vocês entram lá na página e escolhem qual fica melhor para vocês. Se é para vocês assistir com 48 horas e fazer ao vivo com a gente ali também, ou assistir ao vivo e ter acesso por 3 meses. Então, a gente deu essas 2 opções por um preço muito especial para vocês. Eu sei que muita gente queria entrar no treinamento de sorveteria descomplicada, não tinha todo o valor, mas tem aqui a opção mais em conta para vocês também. E pode ter certeza que o resultado vai vir, porque a gente vai ensinar você a atrair mais cliente. Independentemente, vou falar de novo, se a sorveteria fica em bairro, cidade pequena, se é um revendedor, se fabrica o próprio sorvete, se é um expresso, se é self-service. Então, dá para você aplicar independentemente do cenário que você está hoje, certo? Então, estratégia testada, validada, que dão muito resultado, gente. O pessoal pediu o link aqui no grupo, né? Isaac pediu o link. Vou mandar aqui para vocês. Aproveitem, gente. Vocês sabem que depois que passa o dia, a gente sobe o valor. Então, não percam. Ó, o link tá aqui e também tem lá na bio do Instagram. Também, depois, para quem vê a aula gravada, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, é só você clicar no link abaixo aqui para quem tá vendo a aula no YouTube e adquirir o curso intensivo Sorveteria Magnética, para você transformar a sua sorveteria em uma sorveteria que realmente chama atenção e atrai os clientes ali de uma forma que o cliente, você tem a possibilidade de atrair esse cliente para você fidelizar ele. É um ponto muito importante. O Igor, eu estou na mentoria, não fiz a inscrição. Muito bom, Igor.
O Igor já vai ter o passo a passo, Igor. Se você está na mentoria, Igor, não precisa. Lá a gente vai segurar na sua mão e mostrar as estratégias ali, segurando na sua mão. Certo, Igor? Mas se quiser estar ali ao vivo com a gente, bora também. Aprendizado a gente nunca é demais, né, gente? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e quando a gente tem uma dúvida, pode ser a dúvida de outro. Então, a gente sempre fala isso. Eu sempre gosto de estar aprendendo, evoluindo, então aprendizado nunca é demais. Se quiser comprar, participar ali ao vivo com o outro sorveteiro também faz, bom, faz diferença, né? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida que eu falei? Quem aqui já vai garantir o seu ingresso? Manda lá para mim depois no direct. A gente tem um link lá na bio do Instagram também, pessoal. Deixa eu ver. É isso. O link está aqui. Também vou deixar lá na bio do meu Instagram, tá lá o link. É só vocês aproveitar. A promoção é por tempo limitado, igual eu falei. Então, aproveite, já está aí. Aproveitem, não marque compromisso no dia para vocês poderem estar ao vivo ali com a gente. Vai ser 2 manhãs, dia 23 e 24. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma Quinta Milionária com uma baita oportunidade no final que eu preparei para vocês. E eu fico muito feliz de todos vocês estar aqui comigo. Quinta-feira a gente está aqui de novo com muito mais conteúdo para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite.